Deus. A gente se preocupa em querer decifrar Deus, não é verdade? A teologia quer nos explicar Deus. Mas na verdade a gente não precisa entender nada disso. Na verdade a gente só precisa praticar o verdadeiro evangelho. Só seguir os passos de Cristo. Coríntios 13 diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha a fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não se vanagloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse foi o amor que Cristo teve por mim e por você na cruz. Tudo sofreu, tudo suportou. Se a gente só praticar o amor, você não precisa entender Deus nunca. Se isso não for Eu cumprimento a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos fazer uma oração antes da gente começar. Pai querido, Pai amado, Papai do céu, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui reunidos como irmãos em Cristo Jesus. Que nós possamos ser usados para falar da Tua palavra, Senhor. Através do Teu Santo Espírito, fala conosco, Senhor. Convença o pecado, o juízo e da justiça de Deus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela nossa saúde, pela nossa vida, por nós estarmos aqui nesse momento agora. Te agradecemos, Pai. Te pedimos em nome do Seu glorioso Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Então, irmãos, semana passada a gente falou sobre a fé e hoje a gente começou a falar sobre o amor e hoje a gente vai dar prosseguimento então sobre o amor. E a gente vai começar lá em Marcos, capítulo 12, versículos 28 ao 34. Ele vai falar para nós do amor a Deus e o amor ao próximo. Eu vou estar lendo na minha versão aqui, ela é um pouquinho diferente, é a nova tradução da linguagem de hoje. A palavra de Deus, ela nos fala assim, ó. O mestre da lei, que estava ali, ouviu a discussão. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é este. Escute, povo de Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo, mais importante, é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. E também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos, pois é melhor obedecer a estes dois mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Então, maravilhoso, né? Jesus, ele resume toda a lei em apenas dois mandamentos. Né? Olha como, mas são dois mandamentos muito profundos. Né? Quando a gente reflete, né, sobre esses dois mandamentos, a gente, né, encontra, porque ele fala assim: ame o Senhor teu Deus, olha aqui, com todo o coração, né? Com todo, né? Então, total, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças, né? Então, nós devemos aprender, né, que como Deus deixou o primeiro mandamento da lei era amar a Deus sobre todas as coisas, agora ele resumiu o mandamento para Deus, né, em que nós devemos amar totalmente, né, de todo o nosso coração, toda a nossa mente, todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, né. E o segundo, ele falou, é semelhante a esse. Nós devemos amar o nosso próximo como Jesus, né, nos amou, né? Então esse mandamento hoje se nós vivermos esse mandamento, né, buscarmos obedecer esse mandamento, né, nos esforçarmos para obedecer, é a mesma resposta que ele deu para o mestre da lei, né? Você não está longe do reino de Deus. Então, nós que hoje
estamos aqui ouvindo, né, essa palavra, né? Nós amar a Deus, né? O amor a Deus não seja total, não seja 99%, mas seja 100%. Nós possamos amar o nosso Senhor, né? E agora ele falou também como que nós vamos amar a Deus que nós não vemos, né? Aqui o segundo mandamento que ele deixou aqui ele falou, o segundo é tão importante quanto o primeiro, agora é amar o próximo, né? Porque como que nós vamos amar em ações? Como que nós vamos fazer para amar? É quando nós amamos o nosso próximo, quando nós vivemos esse amor com o nosso próximo, né? Então, cada dia mais nós aprendamos a amar o nosso próximo, e nós vamos estar provando, porque Deus nós não podemos ver, né? Mas quando nós amamos o próximo, nós estamos provando que nós estamos amando a Deus, quando nós amamos o próximo, porque aí Ele está no próximo, cada um, né? Porque nós todos estamos aqui, né? Ele nos amou primeiro, e agora nós temos que amar como Ele ensinou a nós amarmos, né? Por Ele em primeiro lugar. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 8, ele vai falar para nós. Ele fala assim para nós, ó: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vós ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Olha que maravilhoso, né? Aqui, Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele está falando para nós, né? Que nós não devais coisa alguma, a não ser o quê? O amor, né? Então, nós, quando a gente ele fala assim, uma dívida. Peraí, deixa eu só procurar aqui onde que eu deixei aqui para a gente. Ó. Não devemos amar sempre, devemos amar sempre, e mesmo fazendo isso, sempre estaremos devendo. Com isso, o apóstolo Paulo nos ensina que os cristãos estão continuamente devendo a Deus e aos outros. Por quê? Por que ele está falando assim para nós? Né? Nós devemos amar sempre e mesmo assim sempre estaremos devendo. Porque o amor com que Cristo nos amou, Ele deu a própria vida por nós, né? Nós todos estávamos perdidos, desgarrados, e Deus enviou o seu Filho, e Ele nos amou, né? É o que Ele vai falar lá no João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Ele nos enviou o seu Filho. E não tem como nós pagar essa dívida, a não ser nós amando, né? E quanto mais, né, nós estamos falando que nós temos que amar, né? Devendo, porque nós vamos continuar devendo, porque é uma dívida tão grande, né? Deus fez por nós, né? E Ele nos amou de um amor tão grande, então que nós possamos cada dia mais amarmos, né? O nosso próximo, né? As pessoas, e amar a Deus, continuarmos amando. Então vamos lá para o João, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Lá fala para a gente assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui a gente viu
Em João 3,16, a palavra fala que Deus amou o mundo. Aqui nós parece que há uma contradição. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A gente vê aqui que Deus, Ele amou o mundo por quê? Jesus Cristo, Ele morreu não por um grupo seleto ou só, mas por todos, pelo mundo inteiro. E agora aqui Ele está falando, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui a gente tem que entender, quando Ele fala, não ameis o mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas são as pessoas? Não, é o sistema do mundo que está no maligno, não é as pessoas, porque as pessoas nós temos que amar, mesmo que as pessoas ainda não aceitaram Jesus, não estão ainda sendo enganadas pelo sistema do mundo, nós precisamos amar elas para tirar elas do mundo. Por isso que Ele está falando para nós que nós não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, qual é a missão nossa? Que agora nós não estamos mais no mundo, porque agora nós servimos a um Senhor, nós temos um Senhor. O nosso Senhor não é o mundo mais. O nosso Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que pagou os nossos pecados numa cruz. Então agora, a nossa missão é tirar as pessoas que estão no engano de Satanás, porque ele veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Então o mundo, ele nos seduz. Ele nos chama, Ele mostra para nós os manjares, coisas que muitas vezes, vamos falar assim, parecem atraentes, porque, como a gente vê lá no princípio, quando Eva ela foi seduzida, é a mesma coisa hoje. Quantos de nós estão sendo seduzidos pelas coisas do mundo? Então, por isso que nessa primeira carta de João 2,15, ele está falando, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós que fomos libertados do mundo e hoje servimos ao Senhor Jesus, nós temos que uma obrigação, que é o quê? Tirar aquelas pessoas que estão no mundo, que estão servindo o mundo, para servir a quem? Servir ao nosso Senhor Jesus. Então, que cada dia mais nós possamos ter consciência disso. Quando a gente procura fazer isso, a gente está amando aquelas pessoas. Porque o que é amor? Amor é querer o bem do outro. Existe maior amor do que você levar Jesus para uma pessoa e essa pessoa aceitar Jesus? Por quê? Ali você está amando ela verdadeiramente. Por quê? Ela vai ter aquilo que é o mais precioso que pode ter. Quando uma pessoa se converte, se volta para Jesus, ela começa a ter vida e vida em abundância. Então, nós temos que ter isso dentro de nós. Cada dia mais procurar levar, anunciar o amor de Deus para essas pessoas. Cada um de nós que está aqui, nós possamos ser impulsionados, porque quem que nos dá isso? O Espírito Santo. É Ele que nos convence. Então é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando Ele nos convence, agora nós sabemos que nós precisamos tirar essas pessoas. E muitas vezes essas pessoas são pessoas da nossa casa mesmo, porque é ali dentro da nossa casa que nós temos que começar, e depois ir para águas mais profundas, buscar pessoas que a gente nem conhece, mas por amor, porque Deus Ele amou o mundo, então Ele nos ensina. Ele é o nosso exemplo de que nós devemos amar e fazer isso.
Vamos lá para Romanos, capítulo 5, versículo 8. Quem pode ler para a gente esse texto? Romanos, capítulo 5, versículo 8. Pode ler. Pode ler. Mas Deus. Todo mundo vai. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas É isso mesmo, né? Olha para nós ver, né? Mas Deus, como que Ele prova o seu amor para conosco? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, muitas vezes, nós temos dificuldade de perdoar um irmão que está no erro. Mas a palavra aqui está falando para nós, como que Deus provou o amor, né, por nós. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, como que nós, muitas vezes, queremos cobrar de um irmão nosso, né? Se nós mesmos fomos perdoados por Deus, ainda nós éramos pecadores, né? Então, olha para você ver como que é, né? Então, nós temos que aprender que aquele irmão, né, que está ali, vamos falar, afastado de Deus, está sendo enganado pelo inimigo, né? Muitas vezes ele precisa de uma ajuda, né? Por quê? Muitas vezes a gente vai pensar, mas ele está com sem vergonha, ele está, né? Mas nosso pensamento não deve ser assim. Nosso pensamento é o mesmo pensamento que Jesus está falando aqui, né? Porque se nós formos colocar, nós também éramos do mesmo jeito. Todos nós, não tinha nenhum de nós que poderia se salvar, né? Nós só fomos salvos porque pela nossa fé em Jesus Cristo. Então aquele irmão, o dia que a ficha dele cair e a fé dele começar a dar passo, né? Então nós nunca podemos menosprezar o irmão porque ele está no pecado, porque ele está no vício, porque ele está fazendo coisas erradas, né? Porque um dia Deus, Ele nos resgatou. Ele resgatou cada um de nós que está aqui, né? E Ele quer resgatar muito mais pessoas, muito mais, né? Que nós possamos ter consciência disso e quando a gente vê um irmão, né, nós levarmos a palavra para esse irmão, não apontar o nosso dedo para ele, né? Mas ajudar ele a sair dessa vida errada, né? Porque é muito difícil, né? É muito difícil uma pessoa que está na droga, uma pessoa que está na bebedeira, na prostituição, no amor ao dinheiro, né? Tantas coisas que nos afastam de Deus, que tiram nós da presença de Deus, né? Mas o dia que eles verdadeiramente aceitarem Jesus, o dia que verdadeiramente eles entregarem a sua vida ao Senhor Jesus, aí Jesus vai fazer, ali naquele momento, né? Então são passos, é um percurso que essa pessoa ela vai ter que passar, né? Então que nós possamos ajudar, porque quem ama, ele quer o quê? O bem do outro. Aleluia. Ele não vai pensar, nunca vai desistir. Nós nunca podemos desistir de um irmão nosso. Nunca. A palavra é isso aí, é nunca. Porque é muito precioso para Deus essa alma. Glória a Deus. Essa alegria que há no céu, né, de cada um de nós aqui, buscarmos esse nosso irmão e ainda está desgarrado, aquela ovelha que ainda está perdida. Jesus, ele foi conta lá que ele deixou 99 e foi buscar aquela uma. Então é isso que nós temos que fazer também. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. É isso que nós devemos fazer. É isso que ele está nos ensinando aqui. Ele provou o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora, com esse exemplo de Cristo, nós também possamos fazer a mesma coisa. Lá em João, capítulo 10, versículo 17. Quem pode ler para a gente? Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Coisa maravilhosa, né? Olha, por isso o Pai me ama. É Jesus falando com o Pai. Glória a Deus. Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Glória a Deus. Então, olha que coisa maravilhosa. O que Jesus está nos ensinando aqui nesse momento? Olha o que ele está falando para nós, né? Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida, é dar a nossa vida. Como que nós podemos dar a nossa vida? Uma pergunta para cada um de nós que está aqui. Como que nós podemos dar a nossa vida? Porque Jesus deu a sua vida. É difícil, né? Dar a vida, né? Mas olha o que ele está falando. Dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Quando nós damos a nossa vida, é certeza absoluta que nós vamos ter, mas daí a vida dele da vida. Não é uma simples vida, mas a vida dele. Então que nós possamos ter consciência disso. Nós possamos doar a nossa vida. Jesus está nos ensinando. O Pai vai nos amar quando nós nos doarmos para o nosso irmão. Para quem que nós temos que doar a nossa vida? É para cada irmão. Então, tudo que nós fazermos para o nosso irmão, nós estamos doando a nossa vida. Porque nós não estamos pensando em nós, estamos pensando no irmão. E ele possa ter um encontro com Jesus, possa ter a verdadeira vida. E nós vamos receber o amor, porque Deus vai nos amar. Né? Porque olha, ele falou assim: por isso o Pai me ama. Nós, porque deu a vida, quando nós damos a nossa vida, o Pai está nos amando. E Ele vai nos retribuir com a vida, mas a vida em abundância. Não é essa medida simples nossa aqui, não. Né? Quando a gente, né, está exercitando o amor ao próximo, nós precisamos cada dia mais querer amar o nosso próximo. Que isso possa, né, porque o irmão Paulo, no final, lá no capítulo 1, ele começa, capítulo 14, versículo 1, ele fala: esforçai-vos para amar. Então, amar é uma coisa que a gente tem que nos esforçar. Nós termos consciência de que quando nós trabalhamos para Deus, não tem algo mais precioso. Muitas vezes a gente fica preocupado com esse mundo aqui, né? Preocupado com coisas materiais, e esquece do que verdadeiramente é importante. Quantos estão sendo pensados? Estão buscando riquezas materiais, coisas passageiras, e deixando o que é mais importante. Porque nós vamos ter a vida eterna, porque nós estamos aqui para fazer uma só escolha. Estamos aqui para fazer essa escolha, que é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nossa vida é completamente transformada. Aquilo que a gente dava valor se torna lixo para nós. Porque o que tem o mesmo valor é aquilo que é eterno, é aquilo que não se vê. Porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai passar, tudo aqui vai acabar. Mas aquilo que é invisível, nós não podemos ver, mas nós temos a certeza. Quando Deus faz uma promessa para nós temos certeza que Ele vai cumprir. A parte dele já dá, não tem como não acontecer. Vai depender agora de cada um de nós. Aleluia. Que nós possamos ser fiel a Ele também. Né? Vamos lá. Então, para João
34 e 35. Quem que pode ler para a gente? Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. 34 e 35. Na minha está escrito: o amor do Pai, então, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Deixa eu só conferir. Porque ele leu 34. Ah, tá. Agora você leu certo. Então, 35 você lê para nós. Leu 4. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então, o Pai ama o Filho. E o que ele fez? Todas as coisas entregou nas suas mãos. Todas as coisas. Tudo na mão dele, Né? Todas as coisas, né? Lá em Mateus 28, 18, é me dado todo o poder, né? Está na mão de quem? Todo o poder, todas as coisas estão entregues na mão dele. Está na mão de quem? De Jesus. É Ele que pode todas as coisas. E é uma devoção diária deixar o amor dele fluir através de nós. É devoção diária. Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então nós temos que entregar na mão, né? Porque Ele entregou para nós quando nós aceitamos Jesus, porque Ele também agora nos ama, cada um de nós. O próprio Filho falou que eu a dou. Ele deu a vida. O Filho deu a vida. Deu a vida. Quando nós estamos em Cristo, nós fazemos o mesmo. Nós damos a nossa vida. Quem realmente está em Cristo, ele se doa, realmente. Por quê? Porque torna-se semelhante àquele a qual ele segue, que é o Cristo. Porque nós temos um Senhor na Marquinhos, Ele é o nosso Senhor. E Agora, agora no versículo anteriormente, quando Deus falou para Adão crescer e multiplicar, realmente cresceu e multiplicou. Mas multiplicou o quê? Homens no pecado. Aí vem o segundo Adão, que é Cristo, morreu, deu a vida e a tomou quando ressuscitou, e continua atomando a sua vida, sabe como? Cada um que entrega a sua vida para Jesus forma o corpo dele que está sendo formado para o arrebatamento. Então, todo dia, o corpo de Cristo está aumentando. Ele está tomando o corpo dele de volta quando cada um de nós entregamos a nossa vida para Ele e vivemos para Ele. Por isso que a Bíblia fala que toda a terra seja cheia da glória. Como é que a terra é cheia da glória de Deus? Quanto mais pessoas que andam com Deus, mais a terra está cheia da glória de Deus. Porque quando passa alguém que anda com Deus, ali vai o servo de Deus. A pessoa fala: puxa, Deus está nele. Por quê? Porque as suas obras o falam. Então olha como é bom andar com Deus. Porque por onde nós passarmos, nós somos luz do mundo e somos sal da terra. glória a Deus, né? Maravilhoso Deus, né? Vamos lá agora para o João 14, 15 e 21. Eu vou ler o 14 e 15 primeiro. Pode perguntar, não. Vai ler. Vai ler? Vai por lá para você ler, irmão. Vai lá. Quer ler? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E amardes, guardareis os meus mandamentos. Aleluia. É a prova, né? É a prova que se nós amarmos, né, nós temos que o quê? Guardar os mandamentos. E ele resumiu em 2 mandamentos que nós vemos lá no começo, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a força. É esse mandamento que ele está falando para nós. Amar a Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, sobre todos. Não tem minha esposa, eu tenho que amar mais a Deus do que a minha esposa, do que a minha mãe, do que meus irmãos. Por quê? Porque eu amando a Deus em primeiro lugar, eu vou saber amar minha esposa, minha mãe, meus irmãos,
de quando antes, eu falo disso por mim mesmo, eu não conseguia amar as pessoas com uma sinceridade, era sempre querendo algo em troca. Mas aqui agora ele está falando não, agora que você aceitou Jesus, igual o Marquinhos falou, você tem um Senhor. Quando nós amamos a Deus, nós aprendemos a amar a nossa esposa, a nossa mãe, os nossos irmãos, Agora nós estamos imbuídos de o quê? Salvar almas. O amor é querer levar essas pessoas junto conosco. Nós que temos a certeza da salvação, porque nós que cremos em Jesus Cristo, nós temos certeza da salvação, nós não temos dúvida da salvação. Porque Jesus, ele já fez a parte dele, ele já morreu numa cruz, está disponível para todos. Está disponível. Mas muitos não estão querendo ser salvos, porque estão me enganando. Quando nós nos voltamos para Deus, guardamos os seus mandamentos, os mandamentos dele, aí nós provamos que amamos a Deus. A palavra de Deus diz assim que não pode ser amado pelos senhores, não tem como. Então às vezes a gente ama a Deus, mas ama dividido. Então não é um amor verdadeiro ainda, Nós estamos caminhando para isso, mas muita gente, a Bíblia até fala assim, aqueles que procuram entrar pela porta, mas poucos entram. Até procura, até fala dele, até tenta, mas não consegue entrar. Esse amor não entra na pessoa porque a pessoa não deixa de amar o mundo. Que a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que do mundo há. O amor dele está dividido. A gente vê um engano, Marquinhos? Porque uma pessoa que começa a se atentar para a palavra de Deus, Se rendendo. Porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa, Ouvir aí é o ouvir praticando. Isso. É o escutar. Isso. É o ouvir, ou Deus falou para me perdoar. Mas está tão difícil, fui machucado. Mas o Espírito Santo não desiste de você. Perdoa sim, sabe por quê? Porque eu também te perdoei. É que nem aquela parábola do Henrique. Você sabe do quê? Aquela parábola do cara que foi perdoado uma dívida impagável. Depois, a nossa dívida era impagável, A nossa dívida é impagável. Se eu juntar todo o dinheiro do mundo, eu não compro uma alma. Aí Deus vem e nos perdoa. Aí a gente encontra um cara que falou mal da gente, a gente põe ele na prisão. Fala, enquanto você não pagar, enquanto você não pagar o que você me deve, você não sai daí. A mesma coisa a gente está fazendo quando a gente não perdoa alguém. A gente foi perdoado de um pecado impagável, mas quando encontra com uma pessoa, guarda a mágoa dela, está fazendo a mesma coisa. Está guardando uma mágoa, sendo que nós fomos perdoados de algo tão grande. Então, para cristão que ama Deus, não cabe em nenhum momento guardar nenhum tipo de ressentimento. E isso, existe um processo, um percurso. Que Deus leva, A gente, eu falo assim, eu falo em experiência própria, porque o meu foi um percurso, quanto mais você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai, porque aí a palavra um dia ela cai, uma palavra cai no teu coração, aí você começa a meditar ela. Aí, outro dia você vem para o estudo, ou você vem num culto, ou você vê um pregador pregando, aquela palavra cai no teu coração também, você começa a meditar sobre ela. E aí a fé nossa vai aumentando dia a dia, de fé em fé. Vai aperfeiçoando dia a dia. Deus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. E cada um de nós temos que ter paciência com os nossos irmãos. Muitas das vezes a gente fala que fica, vamos falando, de um certo modo, querendo cobrar das pessoas. Eu mesmo tinha muito disso. E eu muitas vezes, quando eu fui evangelizar no começo da minha fé, eu perdi muitas pessoas, porque eu queria impor a goela abaixo às pessoas. E não é assim, é por amor. Então você vai aprendendo. O amor vai te ensinar a ter mais jeito com as pessoas, porque elas não estão naquela situação porque elas querem, muitas vezes. São escravos do engano, aquela ignorância, Por isso que elas estão naquela situação.
Tem uns irmãos que estão lá na frente nossa, nós estamos aqui atrás, né? Tem outros que estão bem mais lá atrás, mas nós temos que ter uma união, igual você falou, um corpo só. Cristo é o cabeça desse corpo. E um vai ajudar o outro para a gente chegar nas moradas eternas. Aleluia. Cada um de nós tem a consciência disso. E um ajudar o outro. Eu que fui salvo, hoje o maior desejo é salvar almas. Porque eu sei, né, como é maravilhoso a vida que Cristo dá. Como que Ele tira nós de tantas coisas que só vai estragando a nossa vida. E a gente vê isso, a dificuldade que a gente tem dificuldade dentro da nossa casa. Como é difícil se converter, né? Os filhos também, nós temos dificuldade com os filhos, né? Com os parentes mais próximos, né? Bom, mas nós não podemos desistir nunca de nenhum deles, né? Nunca desanimar, né? Porque Jesus, ele falou para nós, ide, né? E Ele não falou para nós que nós temos que ir e resolver o problema. Porque depois que nós fizemos a nossa parte, quem vai fazer é o Espírito Santo. Não é nós que vamos fazer. Glória a Deus. É o Espírito Santo que faz. Muitas vezes a gente quer fazer o papel de Deus, muitas vezes a gente quer converter as pessoas na marra, pondo goela abaixo do mestre. Tipo, eu lembro que no começo da minha fé, eu queria converter as pessoas na marra. O que eu fazia? Cortava o cabelo, colocava uma roupa nova. Não sabia, né? Pegava o menino, levava ele para um lugar, tipo banho aí, colocava uma roupa, até um terno às vezes. Mas por dentro ele estava ainda preso no pecado, não havia arrependimento. Virar as costas já está fazendo tudo de novo. Isso é porque a gente é menino, né? É ingênuo, não sabe muitas E a vezes. gente marca em cada dia, né? Então, hoje, amanhã tem que ser melhor do que eu fui hoje. Crescer, porque eu tenho que crescer no conhecimento, né? Aquilo que Jesus fez por mim. Porque Jesus veio nos revelar o Pai, Ele veio mostrar quem é o Pai, a grandeza do Pai. Ele mostrou. Quando Ele foi, Ele enviou o auxiliador, que é o que está aqui hoje, aqui, ó. Ele vai fazer a gente lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou. Porque Jesus, Ele não só ensinou com palavras, Ele viveu tudo aquilo que Ele ensinou. Nós também, se nós somos seguidores de Jesus, nós não devemos só falar, nós devemos viver aquilo que nós estamos falando. Porque Jesus, Ele deu a vida. Então Ele não falou que Ele ia dar a vida dele, não. Ele deu a vida dele. Então nós também temos que dar a nossa vida para recebê-la, né? E a vida eterna. Como é maravilhoso servir esse Deus, né? Então no 21 ele vai falar assim, quem que pode ler o 21 para nós? E prossegue, ele fala assim, amar e guardarei os meus mandamentos. 14, 21? 14, 21, não. Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei a ele. Muito profundo, é muito lindo isso, né? Que coisa maravilhosa. A gente fica maravilhado com a palavra de Deus, né? Aquele que tem os meus mandamentos, que tem, né? Então, para nós termos alguma coisa, nós temos que buscar. Como que nós vamos ter se nós não buscar? Se nós deixar a Bíblia fechada dentro da nossa casa, nós vamos ter os mandamentos de Deus. Se nós não conhecermos os mandamentos dele, nós vamos. Né? Então, para nós que ele está falando, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os pratica, né? Os vive na sua vida. E esse é o que me ama. Né? Ele estava falando no 15, agora ele está falando. Esse é o que me ama. Então nós estamos provando o nosso amor. Nós estamos amando verdadeiramente se nós estamos obedecendo, guardando o mandamento dele, buscando. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ele nos o quê? Ele revela, né, a nós. E cada dia ele está se revelando para nós, mostrando a grandeza dele, né? Como ele é um Deus amoroso, né, que
que ama os seus filhos, né? É um Deus misericordioso. Por quê? Você vê na Bíblia inteirinha, você não vê nenhum momento Deus, um pecador, a pedir perdão para ele e ele não dá o perdão. Não existe a palavra de Deus. Você precisou, você se arrependeu, você pediu ajuda, ele está para ajudar a todo momento. Então, essa é a misericórdia. É isso que nós temos que ver e também fazer a mesma coisa. Então, cada um de nós possamos, né, a partir do momento que Jesus se revela a nós, né, o amor dele é revelado para nós. Agora, nós que fomos amados por ele, com esse amor maravilhoso, nós que fomos amados agora vamos amar do mesmo jeito que ele amou. Né? Ô Paulo, esse versículo diz para a gente algo assim também. Pode falar. Aquele que não pratica os mandamentos ama Jesus de boca para fora. Jesus está dizendo isso. Só os que praticam. Esses que são verdadeiros, mas que não praticam o mandamento é só da boca para fora. Está dizendo. Tem que guardar. Né? Mas por isso que ele ainda não recebeu a revelação, ainda o Espírito Santo não convenceu eles. Né? Eu até falo o seguinte, porque existe uma forma de pensar que Deus revela a quem quer. Eu não consigo pensar que Deus se revela a quem quer. Existindo textos isolados que até pensam assim, algumas denominações acreditam assim. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo, uma parábola aqui. Eu sou vendedor de calçado. Eu chego numa loja, eu tenho produto. A pessoa que está lá do outro lado do balcão, dono da loja, ele tem o livre-arbítrio de decidir se ele compra ou não minha mercadoria. Mas eu vou tentar convencer ele. E eu vou usar todos os argumentos que eu tenho para convencer ele. Quando não é por uma coisa, é por outra. Eu vou falar do prazo, vou falar da qualidade, vou falar se o produto está na moda e tal. Ele vai analisar, vai olhar na prateleira dele, vai pensar, olha, a mercadoria é muito boa, o prazo é muito bom, mas eu ainda não vou comprar. A pessoa decide. O Espírito Santo, ele faz assim na nossa vida, ele está fazendo assim com todas as pessoas. Porque senão eu vou começar a acreditar que Deus só chama quem ele quer, né? Mas ele está assim no coração de todo mundo. Mas enquanto a pessoa não chegar no estágio de reconhecimento de que está na miséria e que precisa de um Salvador, ele não abre o coração. Ele não abre. É que nem aquele quadro que diz que tem uma porta sem o desenho da fechadura na porta. Aí perguntaram, mas aquela casa não está errado? Não tem fechadura na porta. Não, é que essa casa simboliza o coração. A fechadura é só para o lado de dentro. É a pessoa que abre. Então é a mesma coisa a nós. Enquanto a gente não reconhecer que aquele pecado que está nos escravizando, o Espírito Santo está avisando, o cara não larga daquele pecado. Por quê? Porque ele ainda gosta do pecado, mas está avisando. Larga, meu filho, larga, meu filho, larga, meu filho. Então ele não ama ainda. Porque ele ainda está amando mais alguma coisa que está na vida dele. Porque senão eu vou dizer a ele, o dia que Deus te chamar, meu irmão, tem umas denominações que falam assim, o dia que Deus te chamar, não tem para onde correr, você vai ter que vir nem que for arrastado. Então, irmão, aí eu estaria colocando Deus como um ditador, que determina quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E Deus não é assim. Deus ama todo mundo igual, só que as pessoas não amam Ele, como Ele nos ama. Então a gente precisa reconhecer esse amor derramado naquela cruz, reconhecer, abrir logo o coração, não deixar o pecado dominar e falar, Senhor, eu me rendo, por favor, entra. E ele fala, agora você ouviu. Por isso que a Bíblia diz, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Tinha uma igreja que achava que tinha Deus, mas o Senhor estava por lá de fora, ele falava, eis que eu estou à porta e bato, vocês não deixam eu entrar, vocês até falam de mim, mas eu estou por lá de fora, abre aí que eu quero entrar. Aí, se ouvir a voz, eu entrarei o quê? Cearei. Quando Cristo entra e ceia, a pessoa consegue guardar o mandamento. Só há possibilidade de guardar o mandamento quando a gente decide, porque reconhece. Aí ele entra e ceia. Irmão, não tem como guardar o mandamento sem Cristo.
Não tem como guardar o mandamento sem o Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas nós temos que reconhecer que estamos igual o filho pródigo. O filho pródigo ficava olhando em volta dele e via, igual falamos ontem, né, Paulo? Via bolotas de porco e desejava. Via que o dinheiro dele não tinha mais nada no bolso. Via um monte de situação que ele estava enfrentando. Mas enquanto ele não caiu em si e falou assim: chega, eu não quero mais isso na minha vida, eu vou me levantar e vou ao encontro do meu Pai. Então, enquanto nós não tomamos uma posição e falar: chega, eu não quero mais isso na minha vida, eu vou para o meu Pai que tanto me espera. Aí Deus fala: eu estava te esperando, meu filho, agora eu posso fazer o que eu tanto desejei fazer na tua vida. Por quê? Porque você decidiu. Se tem alguém aqui que ainda não decidiu largar o pecado, decide logo. O Espírito Santo está batendo na tua porta. É por isso que você chegou nesse lugar. Senão, você nem conseguia chegar. Você já está ouvindo o Espírito Santo falar com você. Você já está se arrependendo. Mas o que falta decidir é renunciar. É interessante, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele só chama. E Ele está chamando. Certo? A função dele é chamar. Chamar quem? Eu, você, nós. Ele continua chamando. Vinde a mim, todos. Todos. Aleluia. Não é só o Paulinho, não é só a filha do Paulinho. Ele está chamando a todos. Agora, se você ouvir a voz de Deus, abrir o coração, o Senhor vai entrar. Aleluia. Dentro da sua casa. Quando Ele entra dentro da nossa casa, aí Ele começa a trabalhar e vem a mudança. Aleluia. Tem muitas pessoas que hoje ela aceitou o Evangelho. Agora precisamos de saber se o Senhor já aceitou ele. Não é verdade? Porque tem para aceitar, tem que ter mudança. Então vamos mudar. O irmão Marquinhos falou, né? Renuncia, né? Porque Jesus Sim. falou, né? Renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e siga. Sim. Tanto que quando ele dizia no início, ele falava: arrependa-te. Sim. Porque está próximo, João Batista. Depois vem Jesus: arrependa-te. Porque é chegado. O reino está aí. O reino não é futuro, o reino é agora. Quer que Cristo reina na tua vida? É hoje, não é amanhã. É hoje. Aleluia. E a gente tem que aprender, o que nós vamos renunciar é tão pequeno perto do que a promessa dele, né, e que ele vai cumprir, é tão maior, né, e a gente pensar, né, não deveria nem pensar, né, a gente deveria aceitar. Porque pega a sua cruz, pegar, é igual falar a palavra, o caminho, a porta estreita, né, e o caminho estreito, né, ele vai ser com mais dificuldade, a porta aberta, larga, O inverso está aqui, né, irmão? então você vai ter dificuldade, porque você pegar uma cruz e carregar uma cruz, é isso mesmo, mas tem algo que é muito, né, Deus tem para nós algo maravilhoso, né? Quando a gente larga tudo para seguir Jesus, e a gente aceita tudo que a gente for passar, igual ele fala, o sofrimento, as aflições, os problemas, as tribulações, mas algo que tem para nós é muito maior do que isso. Assim como o enganador, só concluir, você vai falar. Assim como o Espírito Santo trabalha querendo te levar para o lado da salvação, sempre existe o espírito do engano, o diabo que opera nesse mundo, sempre querendo dizer que você não pode largar aquele pecado ali, que aquilo ali vai te fazer falta, você gosta tanto. Né? E esse engano fica na nossa mente achando que nós precisamos daquilo para ser feliz, e não precisa. A graça de Cristo é que basta. A graça de Cristo, irmão. Cristo entra de fato na nossa vida, irmão. Você vai falar assim: olha, eu achava que eu precisava estar aqui para ser feliz. Agora Cristo entrou de vez, que eu deixei ele entrar. Agora eu vi enquanto eu sou feliz de verdade. Glória a Deus. O irmão Daí quer perguntar. Pode falar daí. Bom, só falar assim que hoje eu tive uma notícia boa, né? Tenho que dividir com vocês, claro, né? Depois de 2 anos eu vou ver meu filho sábado. Vai. Aqui nesse ano foi onde assim, comigo da igreja, estive com os irmãos lá, então
deixei para trás, né? Perdão que eu estava vendo ali. Deus nunca vai falar para você do teu passado, galera, de hoje para frente. Ele falou para a mulher pecadora. Eu tive uma notícia excelente que pegou de surpresa, cara. Já até te dando alguns presentes, já, irmão? Aí, ó. Glória a Deus, né, Dair? O avô do meu filho, eu vou sábado pegar ele para passear, né? Faz 2 anos que eu não vejo ele, então acho que já é um presente. Deus é maravilhoso. Acho que quem não fala que não acredita no impossível, eu acho que Ele vai, a pessoa que está assim acreditando que ela dá para entender, não dá não. Você entende mesmo que Deus ele é tudo na nossa vida, que igual todo mundo sabe da minha história, que eu saí de ser um morador de rua, hoje eu virei empresário, né? É isso aí mesmo. Hoje eu estou aqui feliz pra caramba, estar aqui nessa E se ele estiver do teu lado, galera, com certeza, tudo que você fazer, ele vai abençoar. Mas você tem que estar do lado dele, você entendeu? Não se afastar dele nunca. Perseverar todos os dias da tua vida. Na alegria e na tristeza. Opa, aqui tem os problemas, é aí que você vai vencer. É dos problemas. Porque se tem tudo maravilha na nossa vida, muitas vezes, a gente vai ficando meio, né, vai largando as coisas. Então tem hora que ele dá umas puxa, repreende, castiga. Tem hora que é desse jeito, para você manter. A gente estava falando, o mendigo dividiu a comida dele comigo, né? Então hoje assim, hoje eu quero me dedicar à igreja, quero me dedicar ao trabalho voluntário comigo. Você tem que dedicar a Jesus, entregar sua vida para ele, porque se entregando sua vida você vai servir a igreja, você vai servir os teus irmãos, mas é a Jesus. Se Jesus reinar em você, isso aí que o Paulo está falando é uma coisa muito importante. Se Jesus reinar em você, automaticamente você vai fazer o bem para o próximo. Você vai ver. Então assim, eu sou prova viva que Deus existe e que a gente não pode perder a esperança. Nunca perder a esperança. Para quem não é morador de rua, para quem não me conhece, eu vivi na rua, não usei droga, fui preso, né? E hoje eu ser empresário, dono de uma loja, está aqui hoje dividindo, porque aqui foi a primeira igreja que me estendeu a mão, os irmãos. Glória a Deus. Um carinho por todos aqui, né? E hoje, olha mesmo essa vida de felicidade, de tranquilidade e paz. Aleluia! É o verdadeiro irmão nosso, você entendeu? É um irmão. É isso que a gente. Nós todos aqui somos irmãos. Um tem que ajudar o outro. É isso, nós estamos aqui para isso. Né? E aí nós vamos ser provados se um irmão pedir a nossa ajuda e nós negarmos essa ajuda. E agora os outros irmãos vão pedir a minha ajuda e eu vou estar disposto a ajudar. Porque igual o Marquinhos falou, o irmão que foi ajudado, ele vai ajudar o outro. Não vai fazer igual aquele homem lá que Deus perdoou que ele não podia pagar. E daí o outro queria que ele perdoasse 100 vezes menos, 1000 vezes menos. E ele não perdoou. É a mesma coisa você que é ajudado. Qual que é o teu? O que você tem que fazer? Ajudar o outro. É isso? Porque aí vai ser propagado, vai crescer. Né? O reino vai crescer desse jeito. Quando você ajuda. Quando a pessoa ela se converte, a gente também tem que ser muito firme no dia a dia, porque às vezes a gente sai lá fora, fala que a gente é cristão, né? Porque a gente não é crente, a gente é cristão. Então, a gente tem que mostrar a diferença. A gente tem problemas, tem dificuldades, mas Jesus está conosco. Então, Ele resolve para todas as coisas que a gente está em Cristo Jesus. Né? Porque senão, para as pessoas que estão lá no mundo, vai ser a mesma coisa. Ué, mas você vai na igreja, você reclama, você murmura, você faz isso? Dando mau testemunho, né? Isso, então daí dobra o seu joelho, né? Ora, entrega para o Senhor, porque é Ele que vai nos ajudar a passar por esses problemas. Né? E se nós tivermos que passar, é para nós ficar mais cascudinho, mais fortinho. E acontece. Para ajudar um outro irmão, a hora que nós precisarmos de uma palavra, um testemunho, igual o irmão Odair está falando. Isso. E acontece, às vezes, o inimigo, ele, por exemplo, está aqui do lado, falando, Magda, não faz assim, não. Como que você vai lá, você vai deixar de fazer essas coisas gostosas? Vai lá, faz essas coisas gostosas. E nós temos que conhecer a palavra, por isso que nós estamos aqui no estudo da palavra, porque a gente vai falar, eu conheço os teus mandamentos, afasta de mim, né? Porque o Deus que eu vivo, né?
É um Deus verdadeiro. Então eu vou usar a palavra para que o inimigo afaste de mim. Porque se eu não usar a palavra, não é a minha boca. Jesus falou isso na tentação no deserto 3 vezes. Está escrito. E onde que está escrito? Ele foi tentado, né? E ele poderia muito bem, com o poder que ele tinha, falar: afasta, né? Some daqui. Não, mas não foi isso, né? Daí ele foi e mostrou outra coisa, no final ele falou, né? Afasta, né? Ele mandou embora. Então a gente tem que fazer dessa forma. E o início do dia também. Você amanhece ao dia, você quer trabalhar, ou você está com dificuldade no banco, ou você está com dificuldade com o filho, mas você levantou, primeira coisa, você acordou, abriu o olho, está respirando, dobra o seu joelho e agradece: Senhor, obrigado por esse dia. Hoje eu tenho que ir lá no banco fechar um contrato. Senhor, eu preciso hoje falar. Então, é com o Senhor que nós vamos resolver esse problema. Relacionamento com Deus. Isso que é importante. Essa intimidade com Deus. É muito importante isso daí. Quando a pessoa peca, um negócio meio grave, assim, que algo não queria ter feito, ela fica acusada. Aí ela já começa a não querer nem vir para a igreja, porque aqui a verdade vai falar com ela vai ter que se consertar. Ela não quer dobrar o joelho para orar. Ela não quer ler a Bíblia. Por quê? Porque o inimigo, o acusador, fica falando que ela não é digna. Então, não dê ouvido a essa voz, irmão. A Bíblia diz assim, ó: filhinhos, não pequeis. Mas aí ele depois conclui dizendo: mas se pecar, lembra que tem um advogado fiel e justo, que é Jesus. Então tem gente que tem uma falhada lá, ele para, ele abandona a fé. E não pode, irmão. Deu uma falhada, fala: eu vou buscar na fonte, eu vou buscar o meu Senhor, e Ele vai me restaurar. O irmão Rodrigo dá testemunho dele. No domingo, ele estava caidão mesmo. Daí levantou, ele veio aqui no domingo, e olha como ele está forte hoje. Isso que ele tem que fazer. Caiu, irmão, não fica caído, não. Vamos levantar. O inimigo, ele quer derrubar. Se você está caído, ele quer pisar em cima do ser. Aí que ele quer acabar com você. E tem que ficar na brasa, né? A gente tem que ficar com os irmãos porque está na brasa. Um encosta do outro, esquenta. Se você ficar sozinho, você vai esfriando. Daqui a pouco você apaga, né? Você está com os irmãozinhos, um fala: vamos, Magda, ele vai esquentando. Um ajudar o outro, um fortalecer o outro, né? Essa é a nossa A Bíblia diz assim: confessai as vossas culpas um ao outro e orai um aos outros, para que sararei. Logicamente que, preste bem atenção, quando nós era católico, nós íamos confessar para quem? Quem era católico aí? Quem era católico? Todos nós. Nós íamos confessar para quem? Só para uma pessoa. Só para uma pessoa. Agora, me diz uma coisa. Eu sou pastor aqui da igreja. Você comete um pecado. Aí você chega aqui: pastor, preciso falar com você. Aí chega até mim: eu fiz isso. Eu tenho poder de perdoar teu pecado? Não. Mas a Bíblia diz: confessai as vossas culpas um aos outros. Põe para fora, né, pastor? Põe para fora. E orar um pelo outro. Eu quero chegar a essa conclusão pedindo aqui uma verdade. Quantos irmãos que às vezes ele errou? Chega na igreja: eu não vou porque eu errei e tal, e começa ficando na casa. Por que você não chega perante o pastor da igreja? Porque muitos acontecem de comentar com outros, mas o pastor está aqui. Chega até o pastor: pastor, vem cá, preciso falar com você. Eu fiz isso. E eu queria que o irmão orasse. Aí vai a parte do conselho. Conselhar, inclusive, puxando para aconselhar, eu venho orando a Deus, irmão Paulo. Você e a sua amada esposa, cadê ela? Está aí? Aí. Eu quero pedir à igreja, nem falei nada com o irmão, mas eu orando a Deus, e Deus falou fortemente que você com a sua esposa vai ser os conselheiros daqui da obra de Deus.
ore ao Senhor, peça para a esposa orar. Quer dizer, às vezes você não quer chegar até mim, ou mesmo chegando, eu falei, não, tem o irmão Val com a esposa, vai sentar com você, se for mulher, se for homem até a gente vai junto com o irmão Val, porque eu também já fiz parte, sendo pastor, eu já fiz parte de conselhar. Eu sou meio forte na palavra, mas Deus tem me dado graça de eu sentar com uma pessoa que às vezes está em problemas e a gente aconselhar. Deus tem nos dado essa graça. Então eu orando a Deus esses dias, e Deus falou fortemente, o Val com a esposa, para esse tipo de trabalho. Eu sei que o mundo já tem vários trabalhos na sua mão, mas quem tem será dado. A gente vai orar pedir Mais será dado. Ore ao Senhor, Tem mais cuidado, mas junto com a irmã, e além ainda de conselheiro, visitas. Ele tem, então vai estar, tem mais. Por exemplo, tem quantas pessoas que aceitam Jesus, esperam uma visita, eu não posso ir, tem mais outros compromissos, mas aí eu tenho o irmão Val com a esposa, vou orar a Deus para Deus levantar mais outro casal para esse tipo de trabalho também. No dia que o irmão Val com a esposa não puder ir, já tem outro casal, não, deixa comigo, pastor, que eu vou lá. Quem está de acordo? amém. Quem está de acordo, diga amém. Então ore ao Senhor com a sua esposa. Eu sei que vocês são um casal de oração. E depois você fala comigo, pastor, Deus não falou nada comigo, então eu estou enganado. Mas eu sei que Deus vai falar com vocês. Amém? Se ele falar, você pode ter certeza que nós vamos aceitar. Vai assumir. Não rejeita. É certeza que não. Romanos. Inclusive o aconselhamento de casais, eu acho muito importante. Isso é importantíssimo. Porque às vezes a gente vê lá no mundo, tem até essa semana, eu recebi de uma determinada pessoa um convite para participar de um encontro de casais, mas não é evangélico. Então eu acho que isso era muito importante, porque fazer a reunião com as irmãs, né, as pessoas casadas, porque às vezes sempre tem ali um probleminha, né, que às vezes as pessoas não conseguem se expor. Comportamento. Um comportamento e uma orientação, que isso é muito bom. Porque o inimigo hoje entra muito com os casais. Hoje mesmo eu orei com uma pessoa de um casamento, o inimigo está tentando de todas as maneiras entrar. E o inimigo, ele entra, ele tem o quê? Entrar na família, no casamento. Entrou no casamento, provavelmente a família é destruída, os filhos são atingidos. Né? Então é muito importante isso. Então eu peço para a igreja que ore por nós, né? Se for, né? Deus. Até ontem nós estávamos conversando, né, pastor? Vamos fazer um jantar de casais. Opa! Lá na chácara. Lá na chácara. Mas quando fala jantar de casais, aí tem aqueles irmãos que estão solteiros, então vamos orar para Deus mandar um companheiro. A companheira? Eu já fiz uma época esse encontro e eu tenho mochila, se precisar. Isso. Tá bom? Eu dou para vocês darem. E Deus vai nos preparar, né? Isso aí que você está falando, um ajudando o outro, né? E a gente corpo cresce. Quando, né, um ajudar o outro, igual nós estamos conversando aqui, né? Quando existe uma igreja unida, né? Certamente nós somos mais fortes unidos, né? Do que um ou dois, né? Deus possa capacitar mais pessoas, né? Para esse trabalho, né? Amém? Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a
profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui, peraí. 8:39. Nada, né? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então aqui a pergunta, né? O que pode nos separar do amor de Deus? Nós mesmos. Né? Nós mesmos. Só nós, porque mais ninguém, né? Nem a morte, nem De fora nada. nada, né? Você já se imaginou que coisa mais maravilhosa? Todos os poderes que esse mundo acha que tem, nada pode nos separar do amor de Deus. Que nem tem uma parábola que contou assim, eu contei lá, um menino na porta do exército gritava, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Aí o general do exército diz assim, menino, se você não parar de dizer que Jesus é o Senhor, eu vou cortar a tua língua. Foi lá, o menino parou cortar a língua, era um lugar muito exemplo, um cara muito ruim, né? Realmente cortou a língua do menino. E o menino não falava mais. Aí o menino escreveu, você pode tirar minha língua e fazer-me falar, mas você não consegue tirar Jesus de dentro de mim. Maravilha. Então, né, irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Né? Você que foi amado por Deus, o amor dele tocou teu coração, nada mais pode tirar você da presença dele. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade e palmas para o nosso Senhor. Aleluia! Paz do Senhor Jesus. Amém. Quem aceita essa paz? Amém. O Senhor Jesus, quando chegou no meio dos discípulos, ele disse a paz do Senhor. Qual foi o cumprimento dele para os discípulos? Paz seja convosco. A paz seja convosco. Amém. Porque se ele falasse a paz do Senhor, ele é o Senhor. Vamos aprender A minha isso. paz. Ele diz, a minha paz. A minha paz eu vos. Deus abençoe a irmã. Como é seu nome? Pela primeira vez a irmã. Tem mais alguma pessoa pela primeira vez? Somente a irmã. Eu agradeço a sua cooperação aqui nessa vida. Você vê, irmão, devagarinho Deus está trabalhando. Por isso que é bom esses ensinamentos na irmã Maria, da irmã Maria, Gabriel, que Deus abençoe. Por isso que é bom esses ensinamentos. Porque já se chama um culto de ensinamento, um culto de libertação. Um ensinamento dentro da casa de Deus é lindo, é maravilhoso. Amém? Diga bem. Amém. Pois bem, eu preciso, o irmão Ivan, o irmão Écio, o irmão Du, o Jean e o Nael, para entregar aí os copinhos depois que nós orar. Hoje não precisa ninguém ir lá na frente, vai ficar tudo sentadinho, só não me derrame nada no piso da igreja, Ficar grudando. para não ficar, entendeu? Já está bem cheio de poeira, se cai alguma coisa começa a manchar o piso. Então esses irmãos estão sendo escalados para entregar os copos aí, vai ter uma tavaína, vai ter o que? Umas coxinhas. Então os irmãos vão ficar todos sentadinhos. Está de acordo assim, sim ou não? Sim. Os irmãos, essa equipe vai entregar na sua mão. Certo? Não vamos fazer aqui da casa de Deus comida, nem bebida. É porque nós, se Deus quiser, preste bem atenção. Quando tudo for resolvido, nós vamos construir um barracão ali no fundo. Para esse tipo de trabalho. Porque a cozinha, na verdade, também já não vai dar. Porque não cabe todos nós. E quantas pessoas nós estamos aqui? Tem uma ideia? Tem 40 pessoas de aqui? Hã? Tem 100 pessoas aqui? Não tem. Não, hoje não. Mas tem o quê? Umas 70? Umas 60. Umas 60 pessoas. Amém. Preste bem atenção. Então, preste bem atenção. Nós vamos ter 50 pessoas. as coxinhas.